Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui sinceramente. O tema do meu vídeo de hoje é para falar sobre esses trambriques, esse rolo danado de dívida do Botafogo. John Testor transferiu esse papo de tem dinheiro, mas não quero pagar do meu jeito. Esse papo furado, esse papinho, eu vou falar aqui de uma situação exclusiva para vocês. O outro lado da negociação com o Savarino. Como é que está a cabeça do Wallace Davi? Como é que está a cabeça da joia tricolor que achou que já estaria treinando no Botafogo a essa altura e até o momento a situação ainda não se desenvolveu? Como é que está o staff do jogador? Como é que está a cabeça do jogador? Vou trazer para vocês aqui, em primeira mão, nesse vídeo do canal. E vamos falar de Botafogo. Vou falar também de Anselmi, buscando desenhar esse Botafogo para 2026, com o que tem em mãos. Não adianta contar para ficar criticando o papo furado. Ele está desenhando o Botafogo com o que tem em mãos, com o esquema de 3 zagueiras, 3 jogadores na defesa. A gente vai conversar sobre isso. Mas antes eu peço a você que está ligado aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal. Evidentemente, se a fase é de trambique, se a fase é de calote, se a fase é de títulos, o canal é uma série feito com você, com o torcedor do Botafogo. Nós com a imprevisibilícia. Não é com o acionista majoritário, não é com o presidente, não é com ninguém. É com o torcedor do Botafogo, porque nós somos torcedores do Botafogo também. Sofremos juntos, comemoramos juntos, estamos aqui para passar informações para vocês, dar a nossa opinião também, conversar um pouco sobre futebol. Já sabe que aqui a gente está falando em primeira mão sobre o outro lado da negociação. A questão é que não tem nada a ver com o Botafogo quer o Savarino por causa do Savarino. Mais de 90%. A gente fez uma pesquisa aqui na nossa live de quinta-feira, e mais de 90% da torcida do Botafogo é favorável à permanência do Savarino, quer o Savarino para a próxima temporada, para essa temporada. E repito, isso não tem nada a ver com não querer o jogador jovem do Fluminense, que é um super potencial. Eu conversei com o staff do atleta, tenho conversado com o staff do atleta. A principal é que o Wallace é um potencial que o Alessandro Brito, esse mesmo Alessandro Brito, que já observamos hoje, sabe muito bem, o olhar é um olhar diferenciado. Conversando com o staff também está de olho. O scout do Botafogo, a diretoria do Botafogo, quando eu falo diretoria e scout, nesse momento, esqueça, tá? John Testor, Arruda, esqueça. Nós estamos falando aqui de captação do jogador esses caras, eles têm mapeados, a sério, centenas de jogadores, centenas de jogadores. Na América do Sul, mais de 100 jogadores, no futebol argentino, mais de 80 jogadores. Então, esses caras têm um mapeamento muito bem feito, e algumas joias do futebol sul-americano, do futebol brasileiro também. E o Wallace, ele já está no mapa do Botafogo há mais de um ano, Isso aí foi o papo que eu tive com o staff do jogador. Bom, agora a situação pode se concretizar ou não, mas já esteve muito próximo. E no momento que estava muito próximo, até para que a gente pudesse trazer aqui informações para vocês, conversando com o time do staff, com o atleta, muitos perguntaram, mas por que o Valassese é esse potencial? Por que ele não é titular do Fluminense? Bom, faz parte disso, vocês já sabem, quem foi pesquisar um pouquinho mais sobre o jogador, viram que ele faz parte de uma geração extremamente vitoriosa do Sul, 17 anos do Fluminense. Subiu de categoria, o moleque mostrou muito valor e já foi incorporado no time titular. No Fluminense, no início do campeonato carioca. Já foi para o profissional para começar a fazer os testes. Vamos ver, joga o menino no profissional e tal. E aí a gente viu alguns jogadores do Fluminense, como o Elídio, o Riquelme, o próprio Wallace Davi que estavam jogando na época do Fernando Diniz, principalmente. E aí chegou o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho botou os meninos para jogar no campeonato carioca, pelas primeiras rodadas, e não é do feitinho do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho gosta de trabalhar com a patotinha, é o cara da patota, é o cara dos amigos. Então, sempre trabalhar com medalhões, no elenco principal. Então é o cara que gosta de trabalhar com a galera do fechamento. E nisso, o Riquelme quase que não joga no Fluminense. O valor absurdo, um jogador habilidosíssimo, o Wallace Davi, eu acho que não tem. Porque o Renato Gaúcho preferiu dar frente aos medalhões do Fluminense. E nisso, um jogador que estava num projeto de ascensão muito grande, começa a se ver um pouco desprestigiado também. Começa a se ver um pouco desprestigiado na filosofia do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho foi sair quase no final da temporada para a entrada do Zubeldino. E aí veio essa oportunidade que o Botafogo sempre diz o Wallace Davi. Já há muito tempo o Botafogo diz o Wallace Davi e o Fluminense faz jogo duro para negociar. Afinal de contas, viu joias brilhando no Botafogo. Então, deu uma segurada.
Falou, não nos interessa. Jogou valor lá em cima, etc. E aí veio o interesse no Savarino. Com o interesse no Savarino, o Alessandro Brito falou assim, opa, espera aí que a gente pode conversar. Será que vai ser o momento de pegarmos o Wallace Davi e mais uma compensação financeira? Afinal de contas, Savarino já consagrado, todo mundo já sabe quem é o Savarino. E o Wallace Davi ainda é uma promessa. Uma promessa, uma aposta. Um bom jogador que ganhou tudo nas divisões de base, mas no profissional é uma aposta. Então, para o Alessandro Brito. Para o Alessandro Brito, o interesse do Fluminense e do Savarino foi uma oportunidade de realizar, de concretizar esse negócio. Então tudo isso que me passou foi o staff do atleta e eu perguntei, como é que está a cabeça do menino? Não, a gente tem que estar sempre conversando, porque a ansiedade bate, o garoto quer muito jogar no Botafogo, principalmente porque ele torce para o Botafogo. Ele quer muito jogar no Botafogo. E aí a gente tem que controlar a ansiedade, porque da mesma forma a gente pensa no Medina. Medina sabe, a imprensa argentina ontem, vários canais falando, obrigado Medina, adeus Medina, vamos para o Botafogo. Assim a gente espera, daqui a pouco chega outro. Enquanto o Botafogo não resolve esse papo, chega outro e faz igual fizeram com o Angra. Não tem esse papo de palavra. A gente espera que resolva mesmo que o Medina venha para o Botafogo. É uma reposição à altura da saída do jogador camisa 17 que atuava aqui. Jogador até muito melhor chegando. Bom, e aí o menino está ansioso, tem que treinar, é aquele papo. O Medina vai, se representa nos Estudiantes, sabendo que não vai ficar lá. Agora já não se sabe, porque há uma indefinição. E a pergunta é, será que o Botafogo vai avançar pelo Alessandro? Mesmo o Savarino ficando, existe essa possibilidade. Porque o Alessandro Brito quer muito contar com o atleta e o Fluminense está vendo a boa vontade do Botafogo. O Fluminense está vendo que o Botafogo não fechou as portas para negociação. Há uma relação amistosa, há uma relação informática. E se o Savarino não sair do Botafogo é porque o Savarino não quis. Não tem nada a ver com o Botafogo. Talvez possa facilitar a forma como o Botafogo vem colaborando. Pode facilitar para que o Botafogo consiga alguma coisa com o Wallace, que quer jogar muito no Botafogo. Pensa nisso diariamente, é um desejo dele de criança. É a realização de um sonho. E vamos aguardar, porque até o momento nenhuma definição. Agora vamos para o time que o Martinho Anselmo tem em mãos. Enquanto o Savarino ainda não está no esquema de jogo. O Alasdair está lá no Fluminense. Enquanto ele está trabalhando com o que tem em mãos. Medina está lá na Argentina e ele vai com o que tem. Com o que tem ele está esboçando. Há 2 dias vimos uma ideia diferente de jogo. Hoje, o GE trouxe a informação de que o Newton, que a gente já falou, que estava treinando porque tem que ser o zagueiro. Alexander Barbosa, Marçal e Newton. E muita gente pensou, peraí, isso é um indicativo de que o treino de Ricardo possa ser vendido? Bom, se o Botafogo for cumprir uma das exigências para pagar o transferbando, 50% do ato. A ideia é comprar 60 milhões de reais e 50% no ato. Depois parcelar e no ano restante a venda do David Ricardo já pode ser esses 50%. Se o Botafogo conseguir aumentar 9 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, pelo David Ricardo, já é o valor. Mas se o David Ricardo não está treinando, está treinando, está treinando. Inclusive a configuração de zaga com o David Ricardo aconteceu na quarta-feira. E hoje o GE trouxe uma formação com o Marçal, com Alexander Barbosa e o Newton. Porque o Marçal quer jogar de zagueiro. O Marçal quer jogar de zagueiro. Está preferindo jogar como zagueiro. Corre menos, se desgasta menos, obviamente. Mas ainda é um jogador que é lateral esquerdo de natureza. Mas já jogou assim na França, na Inglaterra. Então conhece bem ali, a gente sabe bem. Já jogou assim no Botafogo, uma oportunidade muito importante e decisiva. Então o Martinho Anselmo tem trabalhado realmente com esses 3 zagueiros. Quem surpreendeu, como ele colocou o Newton de terceiro zagueiro, ele bota Danilo e Alan. Com os laterais extremamente soltos. Com o Vitinho e o Alex Netes com muita liberdade. E aí o meio-campo com o Duco Correia. Duco Correia, não estou entendendo o meio-campo. Com o Montoro, deixando também mais leve o meio-campo. E encostando mais o atacante, que é o Arthur Cabral. Então aparentemente parece que o Botafogo está com 3 volantes, mas não. É o Newton, realmente os de terceiro zagueiro. Com o Alan e o Danilo, pelo menos no time do esforço de hoje. No treinamento de ontem para hoje.
Com esse time, com muita gente que sabe jogar bola. Você vê que é muita gente que sabe jogar bola. E com 3 zagueiros para você ter um poder de defesa também melhor. O tom é alto, o Marçal não é tão alto, mas tem um timing muito bom. E o Alexander Barbosa é o líder da defesa do Botafogo. O Vasco está treinando normalmente, mas até recuperar o ritmo de jogo, a gente sabe que é muito difícil. Vai precisar o quê? Jogar. O Campeonato Carioca, as partidas no estádio Retorção, principalmente, seja o caminho para isso. Tá certo. Gente, mais informações sobre o Botafogo, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo.